Mais uma, menos uma rodada no Campeonato Brasileiro, com o Internacional mais líder do que nunca, até porque o Vasco, que estava ali brigando pela liderança, perdeu o clássico para o Fluminense no Maracanã. O São Paulo ganhou do Corinthians, assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, mas nada que ameaçasse o Internacional no topo da tabela nessa rodada, até porque o Colorado venceu o Botafogo em um jogo bem polêmico, né? Onde o VAR anulou 2 gols da equipe carioca lá no estádio Newton Santos e terminou com o goleiro Gatito Fernandes fazendo um carinho nos equipamentos do VAR, né? Dando um chutinho de leve, derrubando ali, estraçalhando o equipamento e saindo como se nada tivesse acontecido. Mas o torcedor botafoguense vibrou nas redes sociais, se sentiu representado, principalmente pelo sentimento de revolta, que é semelhante ao dos torcedores do Santos, que também tiveram 2 gols anulados pelo VAR na derrota contra o Flamengo. E o VAR é o grande assunto dessa segunda-feira. Mas a gente não vai falar de VAR, porque como tem muita gente falando, eu falei assim, não galera, bora dar um tempo, né? A gente fala disso depois, eu acho importante falar. Eu vou querer falar? Vou. Mas hoje não, né? Acho que já estão falando demais sobre isso. E aí pensei, fiquei aqui martelando o que eu podia falar, o que eu ia trazer aqui pra vocês. Eu ia fazer uma análise do Flamengo de Domenech, né? Dessa semana de treino, o que melhorou, o que piorou, o que não mudou em nada, quais as substituições foram boas, quais foram falhas. Mas aí, nesse meio tempo, nesse processo em que eu me preparava para fazer a análise do Flamengo, eu vi que o Felipe Conceição foi demitido do Bragantino. E me acendeu a luzinha para um assunto que nunca sai de moda, né, no futebol brasileiro, que é a troca de técnicos durante a temporada. E aí, quando eu parei para sentar e para analisar, eu vi que a demissão do Felipe Conceição é a 5ª em 6 rodadas. Ou seja, galera, acontece praticamente uma demissão por rodada. Então, assim, a rodada acaba, abre o mercado no Cartola, tem uma demissão. Abre o mercado no Cartola, tem uma demissão. É assim que tá funcionando em 2020. E tudo começou com a demissão do Barroca, do Eduardo Barroca, lá do Curitiba, que também, tudo bem, ele tinha emendado uma sequência de 6 derrotas, deixou o time na lanterna, não tava fluindo, não tava acontecendo. Ele rodou, né, saiu pra voltar o Jorginho. Apostaram ali em alguém que já ajudou até no acesso, então, Jorginho, volta aqui, vem tentar ajudar a gente. E no mesmo dia, inclusive, saiu Ney Franco do Goiás, que também deixou o comando do Goiás, não conseguiu fazer com que o Goiás desenvolvesse um bom futebol, já não tinha sido muito interessante ali no Goiano, no período que o Goiano aconteceu. E aí saiu ele para entrar o Thiago Largue. Logo depois, quem cai é o Daniel Paulista, do Sport, que não resiste à derrota para o São Paulo, então perde o seu cargo. O Sport já contratou Jair Ventura, que estava afastado, estava um pouquinho parado para fazer curso, aprimorar seu conhecimento. É um conhecido da torcida do Botafogo, do Santos, do Corinthians, sabe, de Série A, aceitou o desafio para tentar tirar o Sport do sufoco. Um ponto importante sobre esses 3 técnicos, né, uma semelhança entre eles, é que todos assumiram esses clubes nessa temporada. Ninguém estava com o clube na outra temporada. Até porque são pouquíssimos clubes, são só 4 clubes da Série A que mantiveram seus técnicos do final da temporada até agora. É o Bahia com o Roger Machado, que já está ali no sinal de alerta, né? Inclusive é um dos favoritos para assumir o comando do Atlético Paranaense, que não é Atlético Paranaense, é só Atlético, e a gente vai falar já já. O São Paulo do Diniz, o Fortaleza com o Rogério Ceni e o Grêmio com o Renato Gaúcho, que é, inclusive, vale destacar aqui que o Grêmio é o clube que menos trocou de técnico na era dos pontos corridos. Não tem outro técnico que ficou tanto tempo no comando de um clube como o Renato ficou do Grêmio. Ele assumiu em 2016, aí ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, chegou na semifinal da Libertadores ano passado, foi campeão ontem, né, estadual, apesar da derrota. É ídolo, parece que não está com sinal de alerta, vai permanecer ali por um tempo e é o recordista da era dos pontos corridos. Mas voltando às demissões, logo depois cai o Dorival Júnior do Atlético, que foi campeão estadual, mas era bastante contestado pela torcida. A gente tem até um vídeo aqui no GBA Esportes da Maitê falando que não confia no trabalho do Dorival, apesar de ter um respaldo ali, né, de que o Atlético tinha perdido peças importantes, o Bruno Guimarães, zagueiros, enfim. Então ele tinha ali uma justificativa, mas também emendou uma sequência de 4 derrotas, não conseguiu se manter ali. O Atlético ainda está com o interino, o Eduardo Barros, mas há uma parte da torcida que pede o Roger Machado, que não vive uma grande fase ali com o Bahia. O Atlético, ao contrário do Grêmio, é o time que mais trocou de técnico na era dos pontos corridos. De 2003 para cá, o Atlético trocou 68 vezes. 68 vezes. Entre essas vezes, passaram-se 39 técnicos pelo Atlético Paranaense.
O que mais ficou foi o Thiago Diniz da temporada passada. Foi o que mais permaneceu no Atlético e agora comanda o Corinthians. E aí, depois dele, o Felipe Conceição, né? Pra fechar ali com chave de ouro, pra fechar esse clube, né? Esse time que daqui a pouco a gente já tem 11, dá pra formar um time de futebol de técnicos que caíram durante a rodada. E aí eu levanto pra vocês um questionamento que assim, será que esse ano, não que nos outros anos isso não acontecesse, mas esse ano eu acho assim que a campanha do Jorge Jesus e do Jorge Sampaoli, não que nos outros anos não acontecesse, mas no ano passado a gente teve um grande impacto no futebol brasileiro com a presença do Jorge Jesus e do Jorge Sampaoli, que inclusive é um dos favoritos ao título brasileiro desse ano. E abriram-se portas para outros técnicos, como é o caso do Eduardo Cudê, que é líder com o Internacional. Então existe hoje muito mais opção e muito mais ameaças, né, concorrências aos técnicos brasileiros. E se isso também está aumentando a impaciência, ou não, se na verdade o futebol está numa normalidade, se não tem nada disso, se o aumento de concorrência não tem nada a ver com a saída desses técnicos, e é só a forma que o futebol brasileiro é acostumado a trabalhar mesmo. O que vocês acham? Deixa os comentários aqui, vamos debater, fala com a gente também no nosso Instagram, GBA Esportes, e a gente vai sempre voltar nesse assunto, vamos continuar acompanhando também, porque daqui a pouco, como eu disse, a gente tem um time de futebol de ex-técnicos que caíram nesse campeonato e todos que assumiram os clubes desse ano, né? Com exceção do Roger Machado, que tá com uma alertinha lá no Bahia e já tá com o Bahia há um bom tempo. O que vocês acham? Se isso interfere ou não, se isso é normal ou não e se a culpa é do técnico?